Olá, meus irmãos amados. Graça e paz a todos. Eu sou a Kissela e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Uma Família em Cristo. O mundo está mudando rapidamente. Guerras, desastres, enganos espirituais. Tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas há algo que a maioria das pessoas está ignorando. E isso pode custar muito caro. A nossa irmã Christine publicou hoje mais um recado da parte do Senhor. Fique comigo até o final. Assista a esta forte mensagem. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus fale com você através desse vídeo. E se você precisa de oração, se você deseja que nós oremos por você e pela sua família, deixe o seu nome nos comentários. Vamos juntos orar um pelos outros como uma família em Cristo. Amém? Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Christine e eu encorajo vocês a visitar o meu site, onde eu tenho postado vídeos e mensagens proféticas. O site se chama endmessenger.com. Eu estarei subindo novos vídeos e publicações regularmente, então fiquem atentos. Estou organizando todo o conteúdo para que fique acessível, especialmente para depois do arrebatamento. Acredito que, assim que o arrebatamento acontecer, mensagens como as minhas serão removidas do YouTube e das redes sociais. Por isso, vocês sempre poderão encontrar meus conteúdos no meu site. Oro para que todos estejam preparados e que ninguém fique para trás. Mas, para aqueles que forem deixados, os vídeos ainda estarão disponíveis. Foi profetizado nos últimos dias, zombadores e escarnecedores surgiriam, e que tristemente muitos viriam de dentro da própria igreja. Pessoas que ridicularizam e desprezam aqueles que falam sobre o arrebatamento, incluindo até os líderes religiosos. Recentemente ouvi um pastor dizer: bem, estamos mais próximos da vinda de Jesus do que há 2000 anos. Infelizmente toda a congregação riu. Mas dentro de mim eu senti tristeza, eu senti que aquele pastor estava zombando de Deus. É muito triste ver como alguns líderes espirituais estão adormecidos espiritualmente. Outros cristãos dizem que nada mudou em relação ao passado, que não veem os sinais, estão espiritualmente adormecidos. Sim, já tivemos guerras, fomes e desastres antes, isso é verdade, mas nunca com tanta frequência e intensidade como agora. São desastres acontecendo em escala mundial. É verdade, a velocidade com que tudo está ocorrendo, parece que algo novo acontece todos os dias. Alertas de guerra, mais conflitos armados, quedas de aviões misteriosos, incêndios devastadores, evacuações em massa de grandes áreas, terremotos. Vejam a Grécia, por exemplo. Quantos terremotos seguidos eles tiveram? Furacões, enchentes, tornados, erupções vulcânicas, nevasca em lugares onde nunca nevou antes. Eu poderia continuar listando. Há inúmeros acidentes aéreos acontecendo sem explicação. Nada parece estável. Vivemos tempos de grande incerteza. Há sinais astronômicos no céu. Planetas se alinhando de forma perfeita. Mais uma vez, não é apenas o que está acontecendo, mas a frequência com que essas coisas estão ocorrendo. São sinais, 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 sinais sem fim. O nível de engano espiritual cresceu absurdamente. As igrejas estão se afastando da verdade bíblica, substituindo a palavra por doutrinas humanas. Muitas igrejas estão em delírio espiritual, ignorando o arrebatamento e os sinais dos tempos. Relatos sobre avistamentos de OVNIs estão surgindo ao redor do mundo. E o Senhor já declarou que no tempo do arrebatamento, seres celestiais, anjos caídos, que as pessoas chamam de aliens, irão se manifestar em grande número. Isso já está começando a acontecer. Estes OVNIs irão reivindicar para si a autoria do arrebatamento. Será um engano em larga escala. E como Jesus nos alertou, nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. Eu fico impressionada com a quantidade deles por aí, espalhando falsas profecias nas redes sociais, no YouTube, dentro das igrejas. Espíritos
demoníacos estão operando, enganando multidões. Há falsos espíritos se passando pelo Espírito de Deus. Muitos transformaram a obra do Senhor em um negócio lucrativo, explorando a fé das pessoas para enriquecer. O juízo virá, e eu falarei mais sobre isso no meu próximo vídeo, mas escutem. Confiem no Senhor. Não confiem em homens. Não se deixem enganar por mestres que distorcem a verdade. Vocês precisam ter discernimento. Precisam orar e buscar entendimento. E sobre os desastres, não é que nunca tivemos estes eventos antes, mas nunca vimos acontecer com tanta intensidade de maneira contínua. Já não há mais períodos de calmaria. Sempre há algo acontecendo. As dores de parto estão se intensificando, estão ficando mais frequentes, praticamente sem pausas entre elas. E o que você acha que acontecerá em seguida? O plano de Deus será cumprido. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Você precisa despertar. Precisa abrir os olhos. Deus está enviando muitos sinais. É como se o trabalho de parto estivesse começado, e as contrações estão cada vez mais intensas e próximas umas das outras. Você precisa reconhecer isso. Quando o arrebatamento acontecer, bombas nucleares cairão. A ira de Deus será derramada sobre a terra, e então será tarde demais para se preparar. Não haverá tempo para se arrepender. O momento de se preparar é agora. Jesus nos chamou para vigiar, para permanecer alertas. Você precisa estar pronto para o arrebatamento iminente, pois essa é a única maneira de sermos salvos da ira vindoura. Não há mais tempo. O momento está chegando. Jesus nos avisou. Quando virem todas essas coisas, levantem suas cabeças. Então ergam os olhos e observem. Prestem atenção. Busquem ao Senhor como nunca antes. Sua vida eterna depende disso. Venha para Jesus hoje, se arrependa se você ainda não anda com Cristo. Se você ainda não conhece verdadeiramente, você pode aceitá-lo agora mesmo. Hoje ainda há tempo, mas amanhã não é garantido. Peça a Jesus para perdoar os seus pecados. Convide-o para ser o seu Senhor e Salvador. Leia a Bíblia. Ore. Aproxime-se de Deus. Queridos irmãos e irmãs, todos vocês que estão assistindo a este vídeo, saibam que Deus ama vocês com um amor eterno. O amor dele por você é infinito. Aceitem esse amor. Nunca duvidem disso. Deus é paciente, Ele nos resgatará e o arrebatamento acontecerá no momento exato. Os desastres vão se intensificar, eles se aproximarão cada vez mais de nós. Mas nos últimos momentos Deus nos tirará deste mundo. Ele está dando o máximo do tempo possível para que as pessoas despertem e se preparem. A trombeta está prestes a soar. Quando isso acontecer, será tarde demais para se preparar. Você precisa estar pronto agora. Se prepare. Abandone o pecado, se desprenda das coisas do mundo. Não ame mais esse mundo, nem as riquezas que há nele. Mantenha o seu foco no céu. Há uma eternidade que nos aguarda com o Senhor, e será infinitamente mais gloriosa do que qualquer coisa que já vimos aqui. Acredite em mim, será um tempo de alegria eterna, e eu estou animada com isso. E você? Corra para a arca de Deus. A arca representa Jesus e a segurança que nele há. Fique dentro da arca, pois estamos prestes a partir. Deus abençoe vocês. Tem uma profecia em que Jesus chega para os discípulos e diz assim: observai a figueira. Quando ela está florescendo, está chegando o verão. Aí ele diz assim: aqueles que virem a figueira florescer, não passará essa geração sem que eu volte. Você pode observar a figueira e que ela será o sinal para o retorno dele. Agora, se foi em 1967, essa é a última geração. O que Deus fala? Profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos:
Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me diz, Filho do Homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ficou arrepiado. Caraca. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza 2500 anos antes. E diz-lhes, assim diz o Senhor, abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Depois do holocausto, meu irmão, Deus levou o povo, e olha... A ONU até propôs fazer uma terra para Israel em Angola, para não criar problema com os árabes, porque eles nunca queriam saber daquela terra. Mas quando ficaram sabendo que os judeus iam voltar, eles falaram, não, essa terra é nossa. Aí, eles falaram... Tanto que era só deserto ali até era só deserto, não tinha ninguém. Aí eles falavam assim, por acaso, em Angola tem o Rio Jordão, que Deus abriu? Por acaso em Angola tem as montanhas do Carmelo, onde Elias fez cair fogo do céu? Nós vamos para a nossa terra. E detalhe, mesmo depois que deram o nome, a ONU e várias nações, inclusive o presidente americano, queriam dar outro nome para Israel. Mas Deus disse que seria Israel. E eles declararam Israel. E assim se cumpriu uma profecia de 2500 anos após o Holocausto. Então o Holocausto ele foi necessário para que o mundo dissesse, esse povo tem o direito de voltar para a terra, porque ninguém quer mais eles. Caraca. Agora, isto dá o start à última geração. A última geração como? Tem uma profecia em que Jesus chega para os discípulos e diz assim, observa, os discípulos estão perguntando quando é que ele ia voltar. Ele diz assim, observai a figueira. Quando ela está florescendo, está chegando o verão. Óbvio, né? Porque ela floresce na primavera e depois vem o verão, né? Aí ele diz assim, aqueles que virem a figueira florescer, não passará essa geração sem que eu volte. Aí você fala, pera lá, a figueira é a árvore que representa Israel. O florescimento da figueira é o retorno do povo judeu para sua própria terra. Faz sentido. Alguns dizem que é 1948, porque foi ali que Davi Ben-Gurion estabeleceu... Agora, eu não acredito que seja ali, porque não existe Israel sem Jerusalém. E Jerusalém só veio para a mão do povo judeu na Guerra dos 6 Dias, em 67. Isso. Então, para mim, a última geração começa ali. Mas quanto que é uma geração? Na Bíblia você tem 40 anos, na Bíblia você tem 80 anos, na Bíblia você tem até 100 anos. Pode ser o tempo de vida. Se esta, eu não afirmo categoricamente, porque a gente sabe que não pode marcar data para a volta de Jesus. Mas Jesus disse que você pode observar a figueira e que ela será o sinal para o retorno dele. Agora, se foi em 1967, essa é a última geração. Se forem 100 anos, 2067. Tudo que está acontecendo no mundo hoje é a preparação para o anticristo. Ontem eu fiz uma live falando sobre os hominídeos do Elon Musk. Você ouviu falar disso? Esses robôs vão ser sensacionais, né? Eles vão fazer de tudo.
Agora, esses robôs, eles vão estar ligados, linkados aos chips que o Elon Musk está querendo introduzir na cabeça das pessoas. Você sabe disso? Uhum. Quem garante que eles não são os robôs que vão garantir no futuro que as pessoas adorem a besta? Mas isso é um tempo a depois. Vamos continuar falando aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu, lendo a Bíblia, estava lendo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí, devaneando com um amigo meu que era ateu, hoje não é mais, será que as 4 bestas do Apocalipse, os 4 cavaleiros não são? E eu elucubrei. O vermelho é o cavaleiro vermelho é o comunismo. O preto. Eu já ouvi falar sobre isso também. O islamismo. Não, o islamismo é o verde. Verde, islamismo. O azul. Depois é o branco. Não, primeiro é o branco, que é o anticristo, é o governo do anticristo. Que é a nova era, esse globalismo. Não, é o anticristo, literalmente. Ele vem para fazer uma paz mundial. A falsa paz. Que poderia ser os globalistas que vão levantar esse cara. Isso, é o império dele, que vai juntar toda a Europa. Aí tem os comunistas, que é o cavalo vermelho. Vermelho. O branco, o verde. O preto. O preto, que é... Bom, mas eu dei o nome para cada um. Não é impossível, mas aí Bíblia... eu botei, Israel é um, nós, judaico-cristãos, somos um, e somos bem pequenininhos nesse mundo todo. O comunista é outro cavalo, os globalistas são outro cavalo, e o comunismo é outro cavalo. E se isso for mais ou menos verdade, são 3 cavaleiros contra o judaico-cristão. Na verdade é o seguinte, se você olhar o texto, ele é muito claro, né? Apocalipse 6. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, portanto ele vai ser rei, né? Vai ser um líder, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Então o cavalo vermelho é guerra, para que se os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro vivente dizendo, vem, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Olha que interessante. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que sucede guerra? Fome e peste. Então, aqui são juízos de Deus. O branco é o anticristo. O vermelho é guerra. O preto é fome e morte. Agora, o último que é falado como amarelo, essa tradução está errada. Porque no grego a palavra é chloros. De que cor é a clorofila? Verde. Chloros é verde. Então, o último cavaleiro, na minha opinião, é o Islã. Que vem com tudo para perseguir. Agora, não é impossível que os vermelhos sejam os comunistas, que seja uma unidade, uma união dos comunistas com os globalistas, que no caso seria o branco, que é liderado pelo anticristo, os vermelhos, os comunistas, os amarelos, que na verdade são verdes, os islâmicos, só o preto aí que eu não discerni, não. Preto somos nós, trancafiados. Não, mas isso aí é o juízo de Deus. A igreja nem está aqui mais nesse momento. Esses todos perseguirão a igreja. A igreja não, os cristãos que estiverem lá. Esses 4 aqui são do mal, vamos dizer assim. Tá. Nós não estamos aqui, não.
Mas bate, né? Não, faz sentido. Globalistas, comunistas, os islâmicos. E esse preto ainda não discerni, não. Eu vou pensar nisso aqui. Será que não são esses grupos terroristas que todos se vestem de preto? Meu Deus. Não é? Todos vêm encapuzados com... Pode ser que sejam grupos inteiros desses terroristas fazendo a jihad, que é a chamada guerra islâmica do final dos tempos, né? E por que eu digo que o verde é o Islã? Porque a cor predominante do Islã é o verde, em todos os lugares. As mesquitas são todas iluminadas, as bandeiras todas das nações islâmicas, todas têm verde, na grande maioria. Uma ou outra só que não tem. Então, de qualquer forma, o que a gente percebe é o seguinte: ali inicia a grande tribulação. E isso é importante a gente falar, porque a minha visão, tá? Inclusive depois eu quero falar do livro um pouco, porque fala tudo isso. 800 páginas. A minha visão é que o próximo evento profético que virá para o mundo é uma guerra mundial. E o interessante é que todos os geopolíticos, nem cristãos, estão falando disso. De que essa guerra, Hamas, Israel, vai evoluir para uma guerra mundial. Irã cada vez mais... Muito perto Já entrando, cada vez mais entrando, agredindo, mandando bomba. A Rússia, você viu que Israel outro dia derrubou um avião russo voando na Síria? Então, assim, a coisa pode evoluir para uma guerra mundial. Esta guerra mundial vai matar muita gente e nesta hora pode se levantar um homem para propor um acordo de paz. Que será o anticristo. Caraca! E por isso que eu falo, se você pegar a sequência de Ezequiel, 36 fala do povo voltando para a terra. 37 fala de Deus levantando a nação de Israel depois do monturo dos ossos secos. 37 é isso. 38 e 39 é guerra de Gog e Magog. Nós estamos... Ou seja, um ataque russo sobre Israel. Russo, iraniano, sírio, turco, tudo isso. E por alguma razão, os americanos não vão estar lá para defender. O que pode fazer? O que leva a crer que não estarão, biblicamente falando? Porque não tem ninguém defendendo Israel lá. O texto fala que eles vão estar sitiados e não tem ninguém para defender. E quem vai defender vai ser o próprio Deus. A vitória virá de Deus. Vai ter terremoto, vai ter chuva de meteoro, vai ser um caos. Esta foi a mensagem, e se ela falou ao seu coração aqui, eu gostaria de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente. Eu peço que você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. E agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias aqui no canal, às 7 horas da manhã, nós lemos a palavra do nosso Pai e nos alimentamos do pão do nosso Espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Se você acredita que Jesus está voltando, compartilhe esse vídeo. Se você já teve um sonho parecido, escreva aqui nos comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.